Nessa semana estudamos sobre o inimigo interno. Quais os inimigos internos do povo de Deus? E vimos a terrível experiência, desastrosa experiência de Acã. A derrota de Israel diante da pequena cidade de Ai e a execução de Acã e toda a sua família por ter desrespeitado, ter transgredido a aliança do Senhor. Mas afinal, qual foi o motivo para que Acã pecasse? O que é que motivou o pecado de Acã? O pecado foi apropriar-se dos despojos, cuja orientação tinha sido muito clara, não deviam mexer, eram anátema, eram herém, estavam condenados à destruição. Mas o que é que motivou um membro do povo de Deus, um servo do povo de Deus a fazer isso? Vejam o texto de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, na página 362. Dentre os milhões de Israel, apenas um homem houve que, naquela hora solene de triunfo e juízo, ousara transgredir a ordem de Deus. A cobiça de Acã foi despertada à vista daquela custosa capa de Sinear. Mesmo quando ela o levou em face à morte, ele a chamou uma boa capa babilônica. Um pecado arrasta outro, e ele se apropriou do ouro e da prata dedicados ao tesouro do Senhor. Roubou a Deus e as primícias da terra de Canaã. Um mortal pecado que determinara a ruína de Acã teve suas raízes na cobiça, um dos mais comuns e mais levianamente considerados dentre todos os pecados. Ora, muitos hoje já não consideram a cobiça pecado. E dizem assim, é preciso cobiçar. Para que você progrida, para que você queira crescer, você precisa cobiçar. A cobiça motiva o desenvolvimento, o progresso, a realização. Enquanto outras faltas são descobertas e castigadas, quão raramente apenas a cobiça desperta, censura a violação do 10º mandamento. A enormidade desse pecado e seus terríveis resultados são a lição da história de Acã. O pecado da cobiça não é menos pecado, não é menos insidioso, não é menos perigoso e mortal do que qualquer outro pecado. A cobiça é um mal de desenvolvimento gradual. Acã havia acariciado a avidez ao ganho, até que isso se tornou um hábito, atando-o em grilhões quase impossíveis de quebrar. Enquanto alimentava esse mal, ter-se-ia enchido de horror ao pensamento de acarretar desgraça sobre Israel. Mas suas percepções se amorteceram pelo pecado, e quando sobreveio a tentação, caiu como presa fácil. Vejamos algumas citações bíblicas sobre a cobiça. Alguns termos são usados na Bíblia referentes à cobiça, como ganância, avareza, e que é o desejo desordenado de ter mais, em geral, que pertencem a outra pessoa. Veja lá, Efésios 5, 3. Ele é um dos mais graves pecados. Veja como diz o texto do apóstolo Paulo. Mas a prostituição e todo tipo de impureza sexual ou cobiça nem sequer sejam mencionadas entre vós, como convém aos santos. Olha, a cobiça não é nem para ser tratada pelos santos. É isso que ele está falando. Ainda o apóstolo Paulo, no texto de Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que avareza é idolatria. Por quê? Porque você se coloca entendendo que Deus não pode atender às suas necessidades, mas que você tem que atuar para progredir, você tem que atuar, você tem que cobiçar para progredir, não se deixar segundo a vontade de Deus. Êxodo 20:17, o 10º mandamento, pode ser considerado um resumo da segunda parte do Decálogo. Se você olhar o 10º mandamento e como ele se refere, você pode aplicá-lo aos 6 últimos mandamentos do Decálogo. Não cobiçarás a casa, a mulher, o servo, a serva, o boi, o jumento, coisa alguma que pertença ao teu próximo.
Esse é o mandamento da lei de Deus. 1 Timóteo 6, 9, 1 Timóteo 6, verso 10, o apóstolo Paulo ainda diz assim, que a cobiça leva ao abandono da fé. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nesta cobiça, ou seja, neste desejo de ter dinheiro, se desviaram da fé a si mesmos e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Outra versão desse mesmo verso diz assim, voltaram as costas para Deus por causa do amor ao dinheiro, e como resultado, afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Por que o Senhor diz para não cobiçar, para que nós não tenhamos sofrimentos? Finalmente, irmãos, a cobiça leva à exclusão do céu. Ainda novamente o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 10. Os ladrões, os gananciosos, os caluniadores e os salteadores não terão parte no reino de Deus. Que está aí no meio? Os gananciosos. Acã foi excluído da terra da promessa de Canaã, porque foi ganancioso. Porque teve a ganância, porque cobiçou o ouro, cobiçou a prata e cobiçou a capa. E dessa maneira, por conta disso, por transgredir a orientação explícita que Deus havia dado, de que não deviam tomar despojos, ele agora então foi condenado juntamente com a sua família. Foi excluído da terra da promessa. Como é que nós podemos ser excluídos da Canaã celestial, irmãos? Não fazendo a vontade de Deus. Nós podemos ser excluídos da Canaã celestial, a qual nós estamos nos preparando pela cobiça de qualquer outra coisa que não são nós, pela cobiça daquilo que nós achamos que o Senhor devia nos dar, mas não nos dá. Isso é idolatria. Está vendo? Eu acho que eu devia. Eu me coloco no lugar de Deus. Eu acho que eu merecia isso. Eu acho que eu devia ter como aquela outra pessoa, como aquela outra posição de emprego, como eu devia estar melhor na hierarquia. Mas veja, irmãos, isso é idolatria. Porque se nós adoramos a Deus e confiamos em Deus, nós vamos entender que Ele dá sempre o melhor para cada um de nós e no tempo certo. Que Deus esteja conosco, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Pai, obrigado pelo estudo dessa semana, quando estudamos sobre a ganância. A ganância de Acã, que resultou em problemas pessoais para a sua família, na destruição da sua família e na derrota do povo de Deus, na primeira batalha de Ai. Nos ajude para que nós possamos entender que a ganância pode nos levar a outros pecados. E especialmente, irmãos, como vimos no último texto que lemos, a ganância pode nos excluir do céu. Nos ajude para tirar de nós qualquer resquício de ganância, para que a gente possa fazer a vontade de Deus, para que possamos adorá-lo, para que possamos ter a certeza de que o Senhor provê para nós o que é necessário e no tempo certo. Nos abençoa neste sentido, perdoa os nossos pecados. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, amanhã vamos estar na igreja novamente. Queremos nos encontrar, todos queremos nos encontrar. Encontrar nossas famílias, nossos filhos, nossos netos. Encontrar os irmãos da igreja e nos alegrarmos. Como eu tenho dito sempre, sábado é o dia da alegria, portanto, é um dia para você ser feliz. Seja feliz neste sábado.